Olá, satisfação estar com vocês novamente na nossa série Vultos Históricos com o professor Marcos de Mário. Nós estamos gravando uma série de resgates históricos valorizando grandes nomes do movimento espírita. Quem conheceu José Jorge, que do Rio de Janeiro, não dá para esquecer. Eu tive a felicidade de conhecer esse grande trabalhador espírita, José Jorge, de um verbo inflamado, convicto, um verbo que chegava às ressonâncias de nós mesmos. E é sobre esse vulto expressivo da história do espiritismo brasileiro que vamos conversar hoje com o professor Marcos de Mário. Para você que não conhece o José Jorge, vamos conhecer um pouco da sua história. Para você que conhece, vamos reforçar as nossas memórias, especialmente em gratidão a este grande trabalhador espírita. Portanto, vamos trazer aqui o nosso querido amigo Marcos de Mário. Bem-vindo, Marcos. Alegria sempre renovada. Muito obrigado, Orson. Prazer também estar com você para darmos, então, essa sequência nessa série de vultos históricos, principalmente ligados mais ao campo da educação. Esse é um detalhe muito importante trazido pelo Marcos. Todas essas gravações que temos feito com o amigo e professor e educador Marcos de Mário se referem ao trabalho de educação desses vultos. É uma série realmente, se você acessar a nossa playlist lá no nosso canal, Vultos Históricos com Marcos de Mário, todas aquelas entrevistas feitas com Marcos se referem ao trabalho ligado à educação, além do próprio trabalho espírita. E nós temos hoje o professor José Jorge, que é uma figura exponencial da história do espiritismo brasileiro e que vamos conhecer agora. Marcos, deixo a palavra a você para essas iniciais considerações em torno dessa figura tão importante para todos nós. Bem, eu vou iniciar, Orson, contando uma história de uma vivência que eu tive com ele. Também tive a felicidade de conhecer o José Jorge aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a história aconteceu, na verdade, na cidade de São Paulo, capital, porque estávamos presentes no Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, que foi feito na antiga sede do Instituto Espírita de Educação, que ficava lá no Itaim Bibi, na escola, né, que o Instituto mantinha. Nós não viajamos juntos, nós nos encontramos lá no Rio de Janeiro, porque à época, lá em São Paulo, desculpe, porque à época o José Jorge fazia parte do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, com Deolindo Amorim e Companhia Limitada, e então, na verdade, o ICEB fez uma caravana, né, direto do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de estar com ele lá no Congresso e fazendo parte de uma oficina junto com ele. E foi interessante porque o José Jorge, que era baixinho, magrinho, né? Assim, se você olhasse para ele, talvez nem desse grande coisa ao mesmo, né? Mas ele era de uma atividade assim impressionante, inclusive nos bastidores, porque ele ajudava, ele fazia contatos, ele teve uma vida realmente de muito trabalho. Bem, então, no painel ao qual nós íamos trabalhar juntos, ele tinha que fazer uma comparação entre a poesia comum, não espírita, com a poesia espírita. Orson, ele pegou a palavra e disse assim: eu vou recitar um famoso poema de um famoso poeta brasileiro, que é, inclusive, considerado a nível internacional. Ele pegou e declamou a famosa poesia do Carlos Drummond de Andrade: tinha uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, e ele recitou. Bem, agora eu falei, vou recitar uma poesia espírita, uma poetisa muito famosa no meio espírita, através de um médium muito famoso. Vou aqui recitar uma poesia de Maria Dolores, recebida pelo nosso Francisco Cândido Xavier. Aí ele pegou e fez, né? Recitou a poesia da Maria Dolores. Quando ele terminou, ele olhou para a plateia e disse assim: bem, eu acredito que não preciso falar mais nada. Basta comparar as duas poesias para saber a grande diferença que existe entre a poesia dita materialista, não espiritualista,
e a poesia espírita, a beleza de uma e a beleza de outra, a profundidade de uma e a profundidade de outra. Portanto, encerro aqui a minha participação. E ele sentou. Porque quando você compara as duas poesias, é da água para o vinho, não tem jeito. Você contando essa história, dá para imaginar, porque ele era um homem, como você disse, um homem pequeno, baixinho, mas com uma voz, né? Verdade. Impressionante. Então dá para imaginar ele declamando as duas poesias. E ele ainda pegou um Carlos Drummond de Andrade, meu Deus do céu. Carlos Drummond de Andrade, que nós temos todo o respeito, ele também deixou isso muito claro. Ele não estava ali para criticar o poeta, o escritor brasileiro. Ele estava comparando as duas poesias, ambas famosas, para mostrar que o conteúdo da poesia da Maria Dolores era muito mais profundo, era muito mais tocante, era realmente uma poesia a nível espiritual, e que essa é a grande diferença da poesia espírita, ou a chamada poesia mediúnica, das demais poesias, como era o caso do nosso famoso Carlos Drummond de Andrade. Então, isso aconteceu lá em 1990, em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas. Mas, Watson, vamos então situar o nosso José Jorge, para quem não o conhece? Pois é, acho interessante porque, para as gerações mais novas, ele é um ilustre desconhecido. Mas, para quem teve a oportunidade de ouvir o José Jorge, uma única vez foi para ficar inesquecível. Eu assisti uma única palestra dele para nunca mais esquecê-lo, Marcos. Então, é realmente marcante. Vamos conhecer, até tive dificuldade para achar foto dele na internet. Eu coloquei aqui esta foto que nós usamos, é uma foto que está com pouca resolução. Ele, olha, ele desencarnou com 75 anos aproximadamente. Então, deixou marcas no movimento espírita, José Jorge. As gerações mais novas não conhecem Marcos. É verdade, concordo com você, Orson. Com certeza, a maioria não conhece o José Jorge, até porque ele foi um grande trabalhador de bastidores. Ele viajou o Brasil todo também, escreveu livros, mas as obras dele eram obras de estudo. E nós sabemos que na cultura brasileira, essas obras de estudo nunca são realmente as mais consumidas, as mais lidas. Mas o José Jorge ele nasceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, que é aquela famosa zona formada lá por Santa Cruz, Campo Grande, Realengo, Ricardo de Albuquerque, e ele era daquela região. E o nome dele é esse mesmo, tá? Só, apenas e tão somente José Jorge, que muitas pessoas perguntam, mas qual era o sobrenome dele, né? Qual é o nome de família? Não, mas o nome de família era esse. É bem curto. O pai dele também tinha o nome bem curtinho. Deixa eu colocar aqui o nome dos pais dele. Olha. Era o Felipe José e a Mercedes Ruiz. E aí surge o José Jorge, esse nome composto. Mas José Jorge foi formado, tá, em letras neolatinas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi professor dessa universidade, a UERJ, foi professor do famoso Colégio Pedro II, também na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, e ele foi dono de um colégio, que é o Colégio Ricardense, que fica no bairro de Ricardo de Albuquerque, e que ele fundou o colégio em parceria com a sua esposa, a Diva Gomes Jorge. O colégio foi fundado em 20 de fevereiro de 1957. Existe até hoje o Colégio Ricardense, e ele abrange da educação infantil até o ensino fundamental completo. E ele se dedicou muito a esse campo da educação. Por isso, ele era conhecido por professor, né? Professor José Jorge, porque, de fato, ele era formado, ele era professor e trabalhou intensamente nessa área. Então, primeiramente, como professor da UERJ, na sequência, como professor do Colégio Pedro II, e depois como diretor e professor do Colégio Ricardense, até aí a sua aposentadoria, né? Até ele começar a não ter mais condições de trabalho, porque o José Jorge veio a desencarnar por causa do mal de Parkinson, né? Que foi, né, evoluindo
ao longo dos últimos anos de sua vida. No movimento espírita, José Jorge participou, em 1948, do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil. Ele era jovem, né, ali naquela altura. Em 1949, embora ele não assine a ata, porque ele não representava, na verdade, nenhuma federativa espírita estadual, mas o José Jorge participou de todas as conversações para o Pacto Áureo, que criou o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E ele mantinha intensa correspondência, ele conhecia muito o pessoal espírita do Norte e do Nordeste, mas principalmente do Norte. Quando da criação do Conselho Federativo Nacional, à época era permitido, hoje não é mais, mas na época era permitido, o José Jorge, por procuração, ele durante muitos anos representou a Federação Espírita do Estado do Acre, do Amazonas, do Pará, entre outras. Durante muitos anos ele foi o representante direto. E o José Jorge, na década de 1950, participou, ele é um dos fundadores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, que teve o nosso querido Deolindo Amorim à frente. No movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, o José Jorge fazia parte, ali nas décadas, ele fez, né, a partir da década de 50, ele fez parte da União Regional Espírita do Ramal de Santa Cruz, como se falava na época. Hoje é o Conselho Espírita de Unificação lá da região. E o José Jorge, ali pela década de 1960, início da década de 1970, ele, com uma equipe, ele à frente, ele elaborou apostilas de estudos para as mocidades espíritas. E essas apostilas antecederam o movimento que depois vai ser realizado pela Federação Espírita Brasileira, na campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil. Nessa época, ali na década de 70, eu era um jovem espírita. Tá? Não estava ficando careca, nem minha barba era branca. E eu estava lá como jovem e apesar de estar em São Paulo, porque eu sou natural de São Paulo, mas parte, não todas, mas parte dessas apostilas chegaram lá em São Paulo. E eu lembro disso, né, que na nossa mocidade espírita nós chegamos a utilizar, ou pelo menos basear muitos estudos nessas apostilas desenvolvidas pelo José Jorge. E depois, mais no final da vida dele, ali na década de 1990, além de estar ligado ao ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o José Jorge estava ligado a um dos maiores centros espíritas aqui da cidade do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente, que é o Centro Espírita Leon Denis, o CELD. No CELD, ele trabalhou com outro grande companheiro do movimento espírita aqui do Rio, o Altivo Panfiro, pessoa maravilhosa, e lá, através do CELD, o José Jorge auxiliou no lançamento da editora do CELD. E pelo CELD, então, ele publicou diversas obras, né? E assim ele foi até o final da vida dele. Consta que o José Jorge percorreu praticamente todo o Brasil. Sim, e lembrando que ele também é um dos fundadores, junto com o Deolindo Amorim, da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, que depois vai se transformar na ABRAD, a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo. Então, esse baixinho, magrinho, mas que tinha realmente um ardor enorme pela doutrina espírita, já deu para perceber que o homem estava em todas, né? E estava ali num trabalho realmente imenso. Agora, o José Jorge era muito simples. Ele era muito simples, muito tranquilo. E eu lembro, vou contar outra história. Nesse Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, lá em São Paulo, eu tive a oportunidade, num dia, de sair com ele para ir até o ônibus que nos levaria de volta ao hotel. Nós estávamos todos assim, no mesmo hotel, lá no centro de São Paulo. E aí eu bati um papo com ele, conversando com ele. E o José Jorge era muito brincalhão.
Ele era muito brincalhão, ele brincava com as pessoas, contava piadas, e nós éramos amigos comuns do Antônio Lucena, que foi outro grande trabalhador, e aí o Lucena entrou, e o José Jorge saiu a brincar com o Lucena, eles eram amiguíssimos, né, muito conhecidos, e realmente, aí a conversa que tinha iniciado séria dentro do ônibus, né, olha, daqui a pouco estava todo mundo nas gargalhadas, provocadas pelo José Jorge, que ele saiu a contar piadas, a cutucar todo mundo, não sei o quê. Foi uma coisa assim impressionante. E a viagem que nós fizemos lá no Itaim Bibi, né, da sede do Instituto Espírita de Educação, até o hotel do centro da cidade, ninguém se segurou, porque o José Jorge foi contando histórias e piadas, coisas engraçadas, né? Mas ele era espirituoso, mas acima de tudo espírita, né? Então ele não descambava para nada pejorativo, muito pelo contrário, mas ele gostava de contar a partir de situações, de viagens, de palestras, e ele conhecia a vida desse e daquele, porque eles eram todos amigos, né? Aí ele ia pontuando, daí todo mundo caindo da risada e recordando aquelas coisas engraçadas do trabalho dentro do próprio movimento espírita. Então foi uma delícia ter tido esse contato com o José Jorge. Ô Marcos, nesses 15 minutos apenas, você já deve ter entusiasmado os nossos telespectadores, porque eu mesmo estou entusiasmado com informações que eu não sabia. Começando pela vida profissional dele, ele fundou um colégio. Olha, isso não é pouco. Foi professor universitário, eu também não sabia que ele tinha sido professor universitário. Por outro lado, viveu com Deolinda Amorim, eram amigos, trabalharam juntos. Quer dizer, são duas, entre aspas, duas feras do conhecimento espírita, né? Eu me lembro que ele era uma pessoa muito brincalhona, realmente, eu tive uma oportunidade de verificar isso, e, ao mesmo tempo, fundador, junto com outros, do ICEB, o Instituto Cultura Espírita do Brasil, e também da Associação dos Jornalistas Espíritas, mais tarde, a BRAD. Rapaz, além de ter viajado o Brasil todo e representado no Conselho Federativo Nacional, na época em que era permitido, por procuração, alguns estados da federação. E eu me lembro que, ao ler as atas do Conselho Federativo Nacional, me lembro da participação dele no CFN. Quer dizer, é um homem de muitas mãos, de muitas ações, que deixou uma marca de trabalho, como você tão bem destacou aí, Marcos. Que coisa linda rememorar esses fatos, viu, Marcos? Sem dúvida, não é, Orson? Porque nós estamos falando de um gigante do trabalho dentro do movimento espírita e mesmo da educação. Nós devemos muito ao José Jorge, embora ele nunca tivesse jogado os holofotes para ele, mas, por exemplo, no ICEB, o José Jorge, durante muitos anos, foi professor emérito do ICEB, dando aulas, cursos, e como ele era formado em pedagogia, na educação em letras, ele sabia criar os planos de aula, criar os cursos, e o ICEB sempre se denotou, na época em que ele e o Deolindo estavam à frente, por ser um instituto dedicado a realizar cursos, não simplesmente palestras, mas eram cursos mesmo, com X número de aulas, com objetivos, conteúdos, e o José Jorge ficava muito à frente disso, porque ele tinha essa formação, ele sabia realizar esse trabalho, então ele foi muito importante no ICEB, e então, enquanto ele pôde, né, enquanto o seu físico, né, seu organismo o permitiu, ele ficou à frente desses cursos, do estabelecimento dos roteiros do ICEB a cada ano. Eu não cheguei a assistir aula do José Jorge lá no ICEB, mas todos os depoimentos dizem que eram aulas simplesmente brilhantes, porque ele dominava efetivamente os assuntos de que tratava. E, fora isso, esse campo da educação. Porque nós estamos falando de uma pessoa formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele era, inclusive, especialista em letras e línguas neolatinas. Ele comandou o departamento sobre isso na UERJ, e depois ele passa para o Colégio Pedro II, que até hoje o Colégio Pedro II é considerado um dos melhores colégios, não apenas do Rio de Janeiro, mas do nosso Brasil. O Pedro II é federal,
E não é fácil você ser professor do Pedro II, né? Mas basta fazer o concurso público, aí eu posso passar e ser professor. Mas o concurso para ser professor do Pedro II é um concurso dos mais difíceis. E ele passou, trabalhou durante muitos anos. Quando ele vai praticamente já se aposentar, é que ele tem esse ideal. Ele abriu o Colégio Ricardense, que tem esse nome, porque o colégio fica no bairro de Ricardo de Albuquerque, na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, onde ele residia. O José Jorge nunca saiu da Zona Oeste, ele sempre trabalhou por aquele lado. Então, ele funda o Colégio Ricardense, onde então, ele exerce a dupla função de ser diretor do colégio e ser também professor do mesmo. Então, nós estamos falando de um grande educador, um homem que realmente conhecia a fundo a educação e que veio a trabalhar também no movimento espírita a esse nível, tanto no ICEB, e não vamos esquecer do trabalho que ele fez lá em Santa Cruz, na União Regional Espírita, quando ele lançou as apostilas para as aulas das mocidades espíritas, que era uma coisa inédita. Não existia esse tipo de material. E as apostilas eram bem completas, porque traziam o plano de curso, os planos de aula, como desenvolver as temáticas. Ele lançou isso ali por volta final da década de 1960 e toda a década de 1970, e não era fácil você produzir esses materiais na época. Não era fácil você imprimi-los, distribuí-los, não era uma coisa simples de se fazer, porque não haviam as facilidades que existem hoje, né? Hoje você senta aqui no computador e você tem uma impressora e a própria internet, mas você se comunica com o Brasil e o mundo, você distribui materiais, você imprime, você lança os arquivos, enfim, né? É uma infinidade de facilidades que nós temos hoje e que, à época, elas não existiam. Eu não tenho exatamente certeza, portanto, eu não vou afirmar, mas eu acredito que ele deva ter, pelo menos, tido alguma participação também na criação e fundação da ADLE. A ADLE é a Associação Divulgadora do Livro Espírita, que tem a sua sede no bairro do Realengo, que é ali encostado com o Ricardo de Albuquerque. E é bem possível que ele tenha tido, sim, uma ligação ali também com o surgimento da ADLE, que é uma livraria e distribuidora do livro espírita, e que surgiu, isso é interessante, surgiu para servir os centros espíritas da Zona Oeste, com exclusividade. Durante muitos anos, a ADLE trabalhou a esse nível, depois sim que começou a expandir para todo o movimento espírita. Como o José Jorge era muito ligado ao livro, é bem possível que ele tenha, pelo menos, trabalhado nos bastidores para a criação também dessa associação. Marcos, que época fértil, hein? Você citou aí Altivo Panfiro, onde ele trabalhou no Centro Espírita Leão Denis, você citou Antônio Lucena, você citou o próprio Deolinda Amorim. Que época fértil de homens inteligentes, de homens com grande cabedal de trabalho, de conhecimento, numa época sem as facilidades que nós temos hoje. É muito interessante pensar isso. Ô Marcos, e me diga uma coisa, você falou das apostilas, um material na época inédito para mocidades espíritas. Esse trabalho foi publicado, está disponível e, por extensão também, ele chegou a publicar livros? Bom, vamos então falar dessas apostilas. Pesquisando aqui pela internet, eu não consegui encontrar mais nenhuma referência, que é até natural, porque quando ele lançou as apostilas vinham, né, lá com o nome, né, tudo direitinho, da União Regional Espírita do Ramal de Santa Cruz. E foi um trabalho, na verdade, feito para eles, né, para lá. Eu acredito que, na época, ele e os demais companheiros e companheiras não tivessem nem esse intuito, nem esse objetivo, né, de que o material se espalhasse pelo Rio de Janeiro e o Brasil. Então, foi um material que ficou restrito, pelo menos aqui, à cidade do Rio de Janeiro, e que, com o passar do tempo, ainda mais com o lançamento da campanha nacional de evangelização infanto-juvenil da FEB, foi um material que ele não trabalhou mais.
né? Quer dizer, então, estancou o trabalho, ele ficou ali, foi substituído, né, pelo que veio na sequência, e hoje é muito difícil encontrar esse material, possivelmente pessoas daquela época que ainda estejam vivas, ou seus descendentes, quem sabe aí tem algumas apostilas, pelo menos uma parte desse material ainda guardado. Mas hoje, pela internet, não é mais possível encontrar, não tem como, nem existem referências. Mas aí o José Jorge vai partir para os livros na sequência, e principalmente quando ele se une ao altivo Panfiro, lá no Centro Espírita Leon Denis, e o Panfiro já estava lá com aquela história de fazer a gráfica e editora, que, aliás, é uma história curiosa, que, na verdade, a diretoria do CELD não queria, era totalmente contrária que o CELD se lançasse no campo editorial, mas era o sonho do altivo. O altivo queria porque queria, e o altivo me contou essa história. O altivo chamou um representante lá de uma indústria gráfica, tá? Para fazer orçamento, maquinário, o que precisava, como e etc. E ele apresentou para a diretoria. Depois de muita discussão, a diretoria negou. Não tem como, e tal, isso aqui. E o altivo disse, Marcos, eu olhei assim, meu Deus do céu, eles não estão com a visão, que o caminho é esse. Pô, sabe o que eu fiz? Eu sei que eu errei, ele falou assim, e que eu não devia ter feito. Mas sabe quando o ideal fala mais alto do que todo o resto? Eu peguei, na semana seguinte, liguei lá para o representante, mandei ele vir aqui no CELD, falei, pô, nós vamos começar com a máquina X. Tá? E comprei a máquina. Comprei a máquina chegou lá, eu reservei lá um espaço lá do CELD, botei a máquina lá. Bom, mas tinham dois problemas. Além de ter que enfrentar a diretoria, eu tinha um outro problema. Eu não tinha ninguém para operar a máquina. Eu comprei a máquina, mas não tinha estrutura nenhuma. Aí eu descobri aqui um frequentador do CELD, que era um ex-gráfico, tá? Já estava aposentado. Convidei, o homem não conhecia aquela máquina, mas ele deu um jeito. E aí nós começamos a imprimir folhetos, aqueles famosos volantes de mensagens, aí apostilas, até que chegou no primeiro livro. E aí o José Jorge entrou lá para o Leon Denis e começou, então, já com o lançamento mesmo da gráfica editora, a lançar livros. Deixa eu pegar aqui a relação. Vamos lá, os livros do nosso querido José Jorge. Bom, livros dele mesmo, porque ele tem traduções que ele fez também do francês. Mas todos os livros lançados pelo CELD são os seguintes: Ilustrações Doutrinárias, que são em 2 volumes, Allan Kardec no Pensamento de Leon Denis, Índice Remissivo de O Livro dos Espíritos, em 3 volumes, Antologia do Perispírito e Relembrando Deolindo, que é uma coletânea de artigos, né, de texto de Deolindo Morim, também em 2 volumes. Então, essas são as obras escritas pelo José Jorge e publicadas lá pelo CELD. Agora, ele também fez um trabalho de tradução. Então, vamos lá. Ele traduziu as obras Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, do Gaston Luce, O Mundo Invisível e a Guerra, do Leon Denis, e Mesmer e o Magnetismo Animal, de Berceau. E o José Jorge era revisor das obras lançadas pela CELD Editora. Então, está aí. Estamos com uma pequena instabilidade na internet. E vamos aguardar aqui o retorno do Marcos, que caiu na... Marcos, houve uma pequena instabilidade da conexão. Ok. E você estava falando da tradução dos livros de Leon Denis. Acho que você precisaria recomeçar desse ponto. Vamos lá, então. Então, repetindo aqui as traduções feitas pelo José Jorge. Então, ele traduziu o livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, do Gaston Luce, O Mundo Invisível e a Guerra, do próprio Leon Denis, e Mesmer e o Magnetismo Animal, então, que é do Berceau, que é um outro autor francês. Então, todas essas obras lançadas ali pelo Centro Espírita Leon Denis. Deve ter observado que piscou aí, mas foi a lâmpada interna aqui, tá? Mas não está dando problema, não.
Ô Marcos, esses livros estão disponíveis no Leon Denis? Eu estou tentando procurar aqui, mas não estou conseguindo. Você sabe se tem livros disponíveis ainda? Ainda tem sim. Eu não sei se todos estão disponíveis, mas existem sim. Alguns livros disponíveis dele, sim. Que bom. Bom, Marcos, nós estamos vendo aí um idealista dedicado. Nós estamos vendo um espírita, como você usou uma expressão aí muito própria no começo, um gigante do trabalho, né? O Marcos, e ele viajou o Brasil todo fazendo palestras e se tornou muito conhecido pelo seu entusiasmo verbal, a sua fluência verbal. Ele chegou a comentar sobre a companhia espiritual dele, sobre essa vertente verbal que ele tinha? Ok. Antes de responder, deixa eu só aqui acionar aqui um interruptor aqui para não dar problema aqui. Pronto. Olha só, ele era muito ligado a Leon Denis. Aliás, era um fã de Leon Denis. Ele estudava muito. Lá no Centro Espírita Leon Denis, no CELD, ele implementou estudos das obras de Leon Denis, que existem até hoje. Então, eu acredito, embora eu nunca tenha ouvido ele falar nada, ou as pessoas realmente comentarem, mas se não diretamente, com certeza indiretamente, mas eu acho que ele tinha, sim, um auxílio muito grande também do próprio Leon Denis. José Jorge era muito simples, né? Muito tranquilo, humilde, ele não era muito de comentar essas coisas. Mas a ligação dele com o Leon Denis era tão grande que é quase impossível, né, nós aqui não acreditarmos que o Leon Denis realmente o auxiliasse. Então, provavelmente, o caminho é esse. É porque realmente, Marcos, como eu disse aqui em algum momento, quem ouviu José Jorge nunca mais pôde esquecê-lo. O entusiasmo da sua fluência e força verbal era uma coisa impressionante. E como você disse sobre as aulas no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que eram aulas maravilhosas, porque ele tinha muito conhecimento, ele estudava muito, né, Marcos? Era um conhecimento profundo. E você está se referindo a Leon Denis aí, que é um tesouro doutrinário, cultural, e ele era um grande divulgador de Leon Denis, então a gente não pode realmente descartar essa hipótese dessa influência desse grande espírito a esse grande trabalhador espírita, um gigante de trabalho. Eu vou usar essa expressão na divulgação dessa live aqui. Tá certo, Orson. Sem dúvida. É uma pena que José Jorge viveu numa época em que filmar e gravar era uma dificuldade, né? É uma pena, porque nós não temos material sobre ele. Assim, vou assistir um vídeo do José Jorge falando aqui no YouTube. Não tem, simplesmente não tem. Existem as famosas fitas magnéticas, né? As fitas cassete, que às vezes pessoas aproveitavam para conseguir gravar, mas a qualidade não era boa. Na época em que eu fui diretor da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu recebi caixas de fitas cassete, de grandes personagens do movimento espírita que o pessoal gravava. Eu até cheguei a fazer uma campanha ao microfone da rádio para tentar fazer um resgate histórico. Mas, Orson, mal deu para aproveitar 5% daquelas fitas todas, porque a maioria gravava de longe, pegava muito eco, o barulho do motor do próprio gravador, sabe? Então, eram coisas amadoras. E não foi possível. Do José Jorge, por exemplo, eu não consegui encontrar nada que pudesse realmente ser utilizado, que é uma pena. É uma pena, porque realmente quem assistiu José Jorge fazendo palestra dizia que ele era realmente vibrante, né? Que ele tinha uma voz que comunicava realmente e arrebatava, né? Arrebatava a você e pela lógica também do seu pensamento. Infelizmente, nem a voz gravada do José Jorge nós temos, e você mesmo, né, teve até dificuldade de encontrar uma foto dele na internet. É uma pena, né? Uma pena. Talvez os arquivos do ICEB, talvez os arquivos do Leon Denis até tenham algum material, mas são arquivos que nunca chegaram ao público e dos quais nós não temos ideia realmente do que possa existir. Marcos, essa era uma deficiência daquela época, né? Veja você que você citou aí sobre as apostilas inéditas na época para a mocidade.
e que não ficou nenhum material, não está nem na internet, porque não foi nem digitalizado, não foi colocado na internet, até porque naquela época não se tinha dimensão do que viria pela frente, como seriam esses arquivos que hoje nós temos em abundância, e hoje a gente procura preservar tudo nas nuvens, em que qualquer pessoa pode acessar, né? E mesmo a questão de fotos, de gravações, etc., não se tinha dimensão de como seria isso no futuro, na época, no futuro para a época, né? Hoje não, hoje a gente já percebe, e muito material ficou esquecido, perdido realmente. E quanto às fitas cassete que você disse, é desanimador, né, Marcos? Aproveitar aquele material antigo, é desanimador. É muito difícil. Você sabe que na rádio nós temos recursos, né? Aí eu consegui fazer uma campanha para conseguir, né, os reprodutores, né, das fitas cassete, né, porque senão não adiantava ter as fitas se você não pudesse ouvir. E eu tive a paciência de ficar ouvindo, né? Dava lá um tempinho toda semana para ficar passando as fitas e tal. E aquelas que mais ou menos estavam relativamente boas, eu levava lá para o operador de áudio, combinei com ele, para que ele pudesse utilizar o equipamento digital para fazer todos os filtros possíveis. Mas, mesmo assim, algumas fitas, como operador de áudio, ele rejeitou. Ele falou, Sr. Marcos, olha, não dá, não tem como. Tá? Por mais que eu trabalhe aqui com os filtros, com os recursos do nosso equipamento digital, mas, olha, quando for colocar no ar, não vai ficar nada bom, sabe? E aí, o que vai acontecer? A emissora vai receber reclamações dos ouvintes. Poxa, vocês colocam aí no ar negócio inaudível, não dá para entender direito o que está falando. Pô, você tem razão, por isso você é o técnico, né? Você é o técnico, então você tem a palavra final. Você está me dizendo que não dá, então não dá. Eu consegui fazer uns resgates históricos de alguns personagens do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro em fita cassete, mas, infelizmente, o José Jorge eu não consegui. Como foi uma pena. São histórias e histórias, situações. Para você que chegou agora, nós estamos conversando com Marcos de Mário, falando sobre o professor José Jorge, influente expositor, influente, gigante no trabalho espírita. E para você que ouviu aqui, Altivo Panfiro, que foi seu amigo, foi seu contemporâneo, é fundador do Centro Espírita Leão Denis, outra grande personalidade que nós vamos querer resgatar também a história do próprio Leão Denis, a história do próprio Altivo Panfiro, fundador daquela notável instituição, talvez uma das maiores do Brasil, que em atividade atualmente. Então, tudo isso é motivo de alegria para todos nós. E referindo-se a todas essas informações trazidas pelo Marcos de Mário, eu estou aqui também, Marcos, com a biografia publicada pelo jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, referindo-se a José Jorge, que também participou do Pacto Áureo, né, em 1949. Outro detalhe importante da sua personalidade, né? Ele era amigo, né? Muito amigo do Leopoldo Machado, Deolino Morim, Carlos Embaçaí, Lise Vasconcelos, apesar dele ser jovem na época, né? Esses outros personagens já tinham mais idade do que ele, mas ele era muito ativo, então ele trabalhou muito na secretaria desses eventos, desses institutos, fazia muitos contatos, e ele, como ele dominava a questão da metodologia, da didática, por ser já aquela sua formação educacional ao longo do tempo, então ele trabalhou muito com todo esse pessoal e fez parte do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, a criação do Conselho Federativo Nacional, que é o tão famoso Pacto Áureo, criação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, criação da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas, criação lá da CELD Editora. Então, realmente, era um homem que não parava e um contato imenso com o norte do país. Por isso que, durante muitos anos, ele foi o representante de várias federativas espíritas desses estados do norte. Então, ele recebia os relatórios, trocava cartas. Acho que nós precisamos explicar para a nova geração que é uma carta, Orson. Será que nós precisamos explicar? Porque hoje em dia nós mandamos um zap. Né? Você falou aí em fita cassete, eu acho que até isso precisa explicar o que é, né? Porque a semana passada nós falamos em
em reprodução por mimeógrafo, hoje nós falamos em fita cassete, nós vamos ter que explicar isso também. Vocês procurem no Google aí, porque são peças de museu tudo isso. Né? Hoje sim, com certeza, peças de museu. Hoje nós raramente escrevemos cartas, porque hoje nós temos a internet, e através da internet nós utilizamos os aplicativos de mensagem instantânea, ou, quando muito, o e-mail. Mas que o e-mail hoje ele está mais assim protocolar, mais para documentos, do que propriamente para conversarmos através dele. Mas, na época, tudo era por carta, via correios. Tá? O Correio Brasileiro sempre foi um correio muito bom, mas nós estamos falando aqui de décadas de 1950, 1960, 1970, que não era tão fácil assim. O Correio Aéreo Nacional, por exemplo, para atingir as regiões amazônicas, era uma dificuldade ainda naquela época. Então, uma carta que você enviasse, por exemplo, lá para Manaus, poderia levar de uma semana, 10 dias, 15 dias para chegar lá, com certeza. E a carta deles de volta podia levar mais um tanto quanto. Ou seja, às vezes uma troca de correspondência com Manaus, e Manaus é a capital, então é o centro, né? Podia levar 30 dias entre chegar e depois receber a resposta. Imagine para cidades mais interioranas do Pará, Amapá, Roraima, não era uma coisa simples, mas então era pela troca de correspondências, que ele sabia o que acontecia, que as federativas passavam os relatórios a ele, e quando, claro, ele podia, viajava para lá, que não era a facilidade de hoje, tá? Claro, viajava você de avião, mas não era tão simples. Eu preciso ir para Manaus. Rapidamente aqui pela internet, não é, Oscar? Deixa eu ver as companhias aéreas, quanto custa, quando é que tem o voo, tal, e você já se resolve para viajar para Manaus. E até vai chegar lá com uma certa rapidez graças às conexões, mesmo que não tenha um voo direto. Na época, não era uma coisa simples, não. Você teria que ir para Brasília, ou teria que ir para o Nordeste, e lá você conseguia conexão para chegar a Belém do Pará, por exemplo, e do Belém do Pará você justamente ir para Manaus. Não era uma coisa simples. Uma viagem para Manaus podia demorar 2 dias, nessas conexões, nessas esperas, até você chegar lá realmente. Mas ele era um batalhador. Aliás, ele era tanto um batalhador que ele não se recusava a fazer as palestras, que tem uma história muito interessante em relação a isso, história que ele mesmo escreveu. Aliás, essa é outra faceta do José Jorge. Foi um grande colaborador da imprensa espírita. Escreveu muito através do Reformador, que é o órgão da Federação Espírita Brasileira, e através de outros jornais. Ele escreveu um episódio que o envolve com a Federação Espírita Brasileira. Aliás, ele foi amiguíssimo do Vantuil de Freitas, Francisco Thyssen, né, Giovanni Bosch de Souza, todos esses foram presidentes da FEB. José Jorge conta que, certa vez, convidado, ele foi fazer a palestra domingueira da Federação Espírita Brasileira. É o seguinte, a FEB tem uma sede aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é chamada sede histórica, que fica na Avenida Passos, número 30, no centro da cidade. Até hoje, a FEB mantém a palestra pública no domingo, às 10 da manhã. E o José Jorge era sempre um convidado para essas palestras. Muito bem, ele sai lá de Ricardo de Albuquerque, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, pega o trem, porque você pega o trem lá na estação de Ricardo de Albuquerque, o trem da Central do Brasil, famosa Central do Brasil, desce na Central do Brasil, na Avenida Presidente Vargas, aí você atravessa a Presidente Vargas, e aí você vai entrar ali na Avenida Passos, ladeando ali o famoso Campo de Santana, ou Praça da República. Muito bem, ele fez o trajeto direitinho, só que, na época, ele fez de ônibus, ele não pegou o trem, tá? Ele fez de ônibus. Os ônibus, na época, eles paravam na Praça Tiradentes. A Avenida Passos faz esquina com a Praça Tiradentes. Então, é muito rápido você desembarcar na Praça Tiradentes e chegar na FEB. Um pulo, bem tranquilo. Ele disse, então, que assim ele fez, foi para a FEB, fez a palestra, atendeu as pessoas e se despediu. E voltou para a Praça Tiradentes
para pegar o ônibus que ia levar de volta a Ricardo de Albuquerque. Ele disse que entrou, sentou, e aguardando, o ônibus foi enchendo. Então, todos os bancos ficaram cheios. Não havia mais lugar para sentar. E aí o motorista entrou. Disse, bom, vamos partir. O motorista entrou e atrás do motorista entrou uma senhora. E uma senhora com uma série de pacotes, embrulhos, né, ali com sacolas. Ele olhou, ele viu, e ele pensou assim, bom, assim que ela passar da roleta, ela vai vir para cá, você deu lugar para ela, para que, né, a coitada possa sentar. Ele disse que era uma senhora mais avantajada, e falou, então tá bom. E disse assim, aí a mulher passou da roleta, mas foi lá para o final do ônibus, em linha reta, assim, rapidamente. E ele não teve tempo, né, para parar essa mulher e oferecer o lugar no banco. E ele foi, bom, fazer o quê, né? Já foi lá para o outro lado do ônibus, não posso fazer nada. Ele disse que o motorista deu a partida do ônibus, engatou lá a marcha, e quando estava para sair, a mulher, sem mais nem menos, saiu lá do fundo do ônibus, ela estava em pé, veio de volta lá para o meio do ônibus, onde o José Jorge estava sentado, parou exatamente onde ele estava sentado, colocou assim algumas sacolas no chão, né? Ele olhou, né, daquela olhada assim, ele baixinho, né, olhou lá para cima para ela, disse, ô, minha senhora, por favor, não, senta aqui. Ela agradeceu, sentou, se arrumou, olhou para ele, o ônibus já andando, disse, eu vim até aqui porque eu sabia que o senhor ia me dar o lugar. Aí ele ficou curioso, né? Ué, a senhora sabia que eu ia lhe ceder o lugar? Mas como a senhora podia saber isso? Eu acabei de assistir a sua palestra aí na federação. E aí ele falou, Deus do céu, já pensou se depois de tudo aquilo que eu falei, à luz da doutrina espírita, eu não cedo lugar para ela e fico na minha, egoisticamente, para chegar em Ricardo de Albuquerque, sentadinho lá no ônibus? Olha, foi um teste. Essa aí os espíritos mandaram para mim. Graças a Deus eu passei. Então, essa é uma das que lição, hein, Marcos? Que lição para todos nós refletir sobre isso, né? Ô, Marcos, e antes de você contar essa história belíssima, de verdadeiro teste mesmo, de avaliação daquilo que a gente fala e o que a gente faz, né? Você estava se referindo às regiões do norte. E aqui no destaque da biografia publicada pelo jornal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná, realçando aquilo que nós já falamos aqui, que ele participou de muitos congressos, participou de muitas semanas espíritas, e inclusive fundações de instituições espíritas nas cidades interioranas dos estados do norte, e mesmo na fundação de federativas do norte, esse homem também participou. Olha que força de trabalho, né, Marco? É verdade. O José Jorge era um baixinho trabalhador, a formiguinha. E ele se identificou muito com o norte e viajou várias vezes para lá, e junto com os companheiros das respectivas capitais, ele realmente ia fazer palestras em cidades do interior, numa época que muitas cidades não tinham centros espíritas, então se faziam contatos por correspondência. Tá? Aí chega assim, José Jorge, olha só, nós recebemos aqui uma carta, né, uma cartinha que veio lá da cidade tal, assinada pelo fulano, que ele já conhece o espiritismo, tem lá um grupinho familiar, vamos para lá para ver se a gente funda um núcleo espírita realmente. E ele ia. Porque quando ele ia para o norte, ele ia para ficar 30 dias, 60 dias, para ficar ali, para poder justamente reforçar as federativas e começar a abrir núcleos espíritas em algumas cidades pelo interior daqueles estados. Então, José Jorge ele viajou pelo Amapá, pelo Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, que ele conhecia muito bem, ele tinha uma identificação muito grande com essas regiões. Olha, é um trabalho de pioneirismo, ao qual nós devemos muito, porque graças ao trabalho do José Jorge, que esses núcleos espíritas, essas federativas espíritas desses estados, conseguiram, ao longo do tempo, se engrandecer. Muitas pessoas criticam o fato de que, durante muito tempo, isso foi por mais de década, o José Jorge representava essas federativas
né, por outorga das mesmas, né, por procuração. Claro que não era o ideal. Sem dúvida alguma não era o ideal. Mas imaginemos o seguinte, pensemos o seguinte. Antes da FEB ir para Brasília, a sede da FEB era na cidade do Rio de Janeiro. Você sair lá do Amapá, Rio Branco, por exemplo, você sair de lá para vir para o Rio de Janeiro, nas décadas de 1950, 1960, era uma aventura e custosa, que não era barato. Os companheiros de lá não tinham como fazer isso. Como enfrentar uma viagem que podia durar 15 dias para chegar no Rio de Janeiro para uma reunião do Conselho Federativo Nacional e depois ter que ir embora. Como assumir essas despesas todas para um período curtíssimo de reunião, né, e voltar para lá? Então, eles preferiam ter o José Jorge como representante, enviando a ele, então, a todas as correspondências, as necessidades, etc. E o José Jorge, que fez, então, a ponte entre a presidência da FEB e essas federativas, ficava enviando para eles correspondências falando dos assuntos. O que estava sendo debatido, o que ia ser debatido, o que precisava ser aprovado, não aprovado, enfim, qual era a ideia deles, o que eles precisavam. E aí, então, ele representava. E ele fez isso com muito amor, com muita dedicação, até que na década já de 1970, e aí a década de 1980, se viu, então, com a FEB indo para Brasília, que aí precisava mudar essa estrutura, foi quando, então, o estatuto foi modificado, acabou-se com essa história da procuração, mas as coisas estavam muito mais facilitadas. A própria FEB passou, então, a trabalhar para ter uma receita própria para o CFN, justamente para essas situações, até que se conseguiu realmente reunir todos os representantes diretos de todas as federativas no CFN. Mas, enquanto isso não foi possível, nós temos que dar parabéns aqui ao José Jorge, porque ele fez a ponte. Ele foi uma ponte importantíssima durante muito tempo com as federativas espíritas do norte do Brasil. Vejam, os amigos que estão nos ouvindo, a gente que desfruta dos benefícios do movimento espírita, das ações do movimento espírita, muitas vezes não faz ideia dessas lutas, desses sacrifícios, desses esforços, desses homens e mulheres que ao longo das décadas, em uma época que não tínhamos a facilidade virtual que hoje temos, e não precisamos mais viajar e nos comunicamos instantaneamente com qualquer lugar do mundo, como eles fizeram, né? Viagens cansativas e longas, com dificuldades de todo gênero, e que construíram para que hoje pudéssemos desfrutar tudo que temos em termos de conhecimento, de experiência, foi a partir da luta desses homens. Por isso que é importante o resgate histórico desses nomes, para que as gerações mais novas, e a gente fala das gerações mais novas, Marcos, mas muitos veteranos não conhecem essas histórias também. Pessoas sim, claro. que não participam tanto da história do movimento de unificação e que, às vezes, se limitam apenas ao cotidiano dos centros espíritas, não têm ideia desse movimento que corre por trás para que os centros tenham as estruturas e o apoio todo que é oferecido pelo movimento espírita com a circulação. Por exemplo, para citar, já que você citou o CFN e a Federação Espírita Brasileira, o papel que a revista Reformador exerceu em toda a história do movimento espírita no Brasil. Então, são situações que devem ser lembradas. Marcos, nós estamos por concluir, e eu queria deixar as palavras finais para você. Você, como educador, talvez queira destacar, embora você já tenha feito isso aqui durante a sua fala, mas queira destacar aquilo que mais lhe chama a atenção como educador, no educador José Jorge, e deixo para você aí as considerações que você considera importante neste final da nossa conversa tão produtiva e que fica como arquivo histórico para a posteridade, como um valioso documento sobre o professor José Jorge. À vontade, Marcos. Embora o José Jorge não tenha escrito, publicado nenhum livro diretamente ligado à educação, né, e educação na visão espírita, mas ele foi muito importante, importantíssimo, porque os trabalhos que ele realizou no ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, junto com o Deolido Morim, mostraram para o movimento espírita
a importância da educação, a importância da metodologia, da didática, do planejamento, porque nós estávamos habituados a ter reuniões mediúnicas e palestras públicas. Era isso que basicamente existia. Nós devemos ao trabalho do José Jorge a introdução também dos grupos de estudo do espiritismo, as aulas para as mocidades espíritas, essa visão que ele tinha como professor, né, então, que ele tinha da educação, o resgate do pensamento de Leon Denis. E se você pegar, por exemplo, a obra dele, Antologia do Perispírito, que é em 3 volumes, é uma obra pioneira e fantástica, porque praticamente sozinho ele pesquisou toda a bibliografia espírita existente na sua época para resgatar tudo quanto existia escrito sobre perispírito, seja por parte dos espíritos, de Allan Kardec e outros autores. É um dicionário enciclopédia, a Antologia do Perispírito. E é uma obra, de fato, muito importante e que mostra, então, né, esse lado educador dele, né, esse lado voltado a essa questão da pesquisa, de ser metódico, de saber utilizar a metodologia e lançar para nós tudo isso. Um dia, quem sabe, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil ainda vai fazer um resgate desse trabalho gigantesco realizado pelo José Jorge, junto ali com Deolinda Morim, Jorge Andréia e tantos outros, que são todos da época áurea do nosso José Jorge, e o trabalho do José Jorge no Colégio Ricardense, que não pode ser esquecido, porque ele ficou à frente do Colégio Ricardense de 1957 até a sua desencarnação, praticamente, ali em 2006. É claro que, a partir do início dos anos 2000, ele já começou a ficar mais afastado por causa do mal de Parkinson, mas nós temos aí um professor, um educador, que ficou diretor e professor de um colégio quase durante 50 anos. Isso não é pouca coisa. E o Colégio Ricardense, até os dias de hoje, é considerado um colégio de excelência aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, é com muita gratidão a você, Orson, por essa oportunidade, que eu faço essas recordações sobre o professor José Jorge. E lembrando, tá, que ele não é conhecido apenas por José Jorge, ele é realmente conhecido como professor José Jorge, porque essa ligação muito forte dele, grandiosa, com a educação. E que ele esteja no mundo espiritual aí trabalhando, né? E com certeza deve estar, né, trabalhando aí pela educação na visão do espiritismo, porque o espiritismo foi praticamente a vida dele, né? A vida como professor, mas a vida sempre como espírita no movimento. Um grande abraço a você, querido José Jorge. Muito obrigado, Marcos. E eu quero fazer minhas as suas palavras. Eu vi José Jorge uma única vez e foi o suficiente para marcar a minha memória para sempre. José Jorge, muito obrigado, meu amigo. Onde esteja, receba a nossa vibração de carinho e de gratidão. E fica aqui documentado esse depoimento tão consistente do nosso querido Marcos de Mário para a história do espiritismo do Brasil e do mundo, que você pode ver, rever, compartilhar, indicar, especialmente para você que não conhecia José Jorge. O professor José Jorge, como tão bem enfatizou o nosso Marcos de Mário. Marcos, muito obrigado por hoje, por esta oportunidade renovada. E o nosso lembrete aos amigos, essas lives históricas estão disponíveis na playlist Vultos Históricos com Marcos de Mário e outros. Temos colecionado lá numa playlist específica. Repetindo o que já dissemos na live anterior, o trabalho continua com outros nomes que gradativamente vamos adicionando ao importante acervo. Muito obrigado. Até lá. Até a próxima oportunidade.